Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Hoje nós temos o prazer de receber a professora Jadilene Rodrigues Xavier. A Jadilene, ela é licenciada em Física pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, né, Jade? Uhum. E ela fez o mestrado em Física e o doutorado em Física aqui com a gente, na Unesp de Guaratinguetá, pelo programa de pós-graduação em Física e Astronomia. E atualmente ela é docente do Instituto Federal de Alagoas. E a Jade vai falar para a gente hoje um pouco sobre a estabilidade dessa nova Lua, né, esse novo satélite de Urano, com dados atualizados dos demais satélites Cordélia, Ofélia e Créssida. Né? Por favor, Jade, obrigada por sua apresentação. Já adianto, por favor. Obrigada, Rosana. Obrigada pelo convite também, pessoal, para falar um pouquinho desse nosso trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo já há um tempinho, né, mais de um ano. Esse trabalho que eu vou apresentar tem como coautores, né, o André, a Silvia e a Alessandra. E é isso. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a estabilidade da nova Lua de Urano, né, que foi descoberta agora em agosto de 2025, né, desse ano. E a gente vai falar também a gente vai falar sobre a estabilidade desses satélites, mas com atualizações de massa dos satélites Cordélia, Ofélia e Créssida, né, Crescida, como alguns falam. Antes da gente entrar propriamente no trabalho, né, de falar sobre o trabalho, eu acredito que a maioria que saiba o quão compacto é o sistema, né, dos 13 satélites internos de Urano, aqui para que vocês entendam o quanto esse sistema ele é complexo de se estudar, tá? E o porquê dessa complexidade, né? E o que acontece? Esses 13 satélites de Urano, eles são muito próximos uns dos outros, né? E só para vocês terem uma noção, nessa imagem aqui, que é uma imagem bem famosa do sistema de Urano, o grupo de Bianca, Créssida, Desdémona e Juliette, eles são órbitas muito próximas umas das outras. Para vocês terem noção, Desdémona e Créssida, eles têm menos de 1.000 quilômetros de distância um do outro, né? A órbita um do outro. Então, é um sistema muito compacto. Os satélites, eles são muito escuros, né? O que dificulta a observação desses satélites. Além de tudo isso, se vocês observarem aqui na imagem, nós temos entre esses satélites, né? Entre esses 13 satélites, nós temos também 3 anéis, né? Nós temos o anel Epsilon, e Cordélia e Ofélia funcionam como pastores desse anel Epsilon, né? O anel está entre esses 2 satélites. Nós temos o anel Ni e Portia, por exemplo. Aqui eu vou falar Portia durante todo o meu trabalho, mas tem pessoas que falam Pórcia, né? Então eu vou falar Portia, mas é o mesmo satélite, tá bom? Ela está aqui na borda interna do anel Ni. E a gente tem um outro anel, que é o anel Mi, e a última lua desses 13 satélites, que é MAB, ele está imerso nesse anel Mi. Então, além dos satélites eles serem muito, muito próximos uns dos outros, eles serem escuros, o que dificulta, né, a observação deles, eles ainda têm aí esses 3 satélites entre esses satélites, né, o que dificulta o estudo desse grupo. Além disso, esses satélites, eles têm uma rede de ressonâncias muito intensa nesse emaranhado aí de satélites. Dependendo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a incerteza dos dados desses grupos de satélites, mas dependendo do valor de massa que você adote para alguns desses satélites, essas ressonâncias, essas redes de ressonâncias pode tornar tudo mais complexo ainda de se estudar. E aí, como eu já falei para vocês, ainda tem um adendo que é com relação à incerteza de alguns parâmetros desses satélites, né? Como a massa, por exemplo. Essas massas desses 13 satélites internos de Urano, elas vivem, volta e meia elas são atualizadas, né?
Como vocês já viram no título do trabalho, a gente teve atualmente aí a atualização da massa de 3 desses satélites, que foi de Cordélia, Ofélia e Crécida, né? Crescida. E aí há informações também, né, que a gente soube há pouco tempo, que alguns desses satélites também não estão na posição que a gente está acostumado a trabalhar com eles, né? Alguns desses satélites eles estão aí com as suas posições deslocadas, né? Então, isso também dificulta um pouco o trabalho, porque tem essa imprecisão com relação às massas, às localizações. Então, tudo isso dificulta um pouco trabalhar com esse sistema, mas é um sistema muito dinâmico. Ele é compacto, mas é muito dinâmico, é muito... Ao mesmo tempo que é muito bom trabalhar com ele, é muito complicado, né? Então, é isso. Então, só para vocês entenderem quem são esses 13 satélites até então, a gente tem Cordélia, Ofélia, Bianca, Crécida, Desdémona, Juliette, Portia, Rosalinda, Perdita, Cupide, Perdita, Belinda e os 2 últimos, Pulque e Mabe. E atualmente a gente já sabe que foi descoberto mais um satélite, a gente vai falar sobre ele. Eu trouxe como se fosse uma linha do tempo dos últimos trabalhos sobre esse sistema. Na verdade, eu trouxe os últimos trabalhos que são importantes para o nosso trabalho, né, para a apresentação de hoje. Porque eu quero que vocês entendam como eu falei, como que ao mesmo tempo é bom trabalhar com esse sistema, mas às vezes também é muito complexo, porque sai um artigo, fala uma coisa, aí sai um outro artigo, já não é bem assim, aí sai um outro atualizando dados. Então, eu trouxe os últimos 5 trabalhos que eu considero assim, mais relevantes para o nosso artigo, né, para o trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, no artigo do Frente de 2012, esse artigo ele tem até um título bem engraçado, que ele fala que Cupide está condenado. Então, ele sugere que as órbitas das luas elas são instáveis e que Cupide e Belinda seriam os primeiros a sofrer aí um cruzamento de órbitas num tempo aí de 10 a 3 a 10 a 7 anos. Então, nesse artigo a gente já tem essa afirmação de que Cupide está condenado e que essa órbita aí seria cruzada em poucos anos, né? E também uma outra informação desse artigo que é muito relevante é que ele fala que o sistema, né, ele é um sistema em transição, né? Que as luas elas vão continuar colidindo e se reagrupando com o passar do tempo, né? Então, você vai ter um processo aí contínuo de destruição e reacréscimo, e com isso, novas formações de luas. Em 2015, o Frente também, esse artigo de 2012 é do Frente do Schwalter, né? E em 2015, eles também publicam um artigo, eles fazem uma análise extensa, assim, de vários valores de massa, né? Eles vão adicionando várias porcentagens de massa a alguns satélites e vão analisando a dinâmica desses satélites para esses valores de massa que eles adotam, né? Que eles modificam. E aí eles percebem que o grupo ali de Portia, que é o grupo mais conturbado, digamos assim, ele é instável e pode também colidir entre si no futuro. E uma outra informação que é importante é que ele fala que, dependendo do valor de massa que você adota para alguns satélites, esse sistema ele pode passar rapidamente de um regime estável para um regime instável, com poucos anos aí de análise, né, com poucos anos de integração. E aí também tem uma outra informação que é as luas que a gente observa hoje, elas podem ser restos de fragmentação de luas maiores que foram destruídas no passado, né? E aí, os 3 últimos artigos, que também são importantes para complementar o nosso trabalho, é um artigo do Tchuk de 2022. Então, em 2012, como eu falei para vocês, tem um artigo do Frente do Schwalter que eles falam que Cupide está condenado, mas em 2022, o Tchuk, o Frente também é coautor desse artigo, ele fala, eu também gosto muito do título desse artigo, porque, né, Cupide não está condenado ainda. E eles chegam a essa conclusão, que Cupide não está condenado ainda, por causa da ressonância entre Belinda e Perdita, que funciona como
promovendo estabilidade para esse grupo, né, que é o grupo analisado, Cupid, Belinda e Perdita. Para isso, o Tchuk ele retira os outros satélites da integração, integra esse grupo de Cupid, Belinda e Perdita. Eles conseguem encontrar, né, a ressonância de movimento médio 44, 43 entre Belinda e Perdita e afirmam no artigo que a estabilidade desse grupo é devido a essa ressonância. Então, o Cupid não está condenado ainda, né, por causa disso. E aí, no ano passado, em 2024, sai um artigo do Frente com atualizações das massas de Cordélia, Ofélia e Créssida, né? Eu vou falar Crescida porque eu estava acostumada, tá, gente? Mas aí vocês relevem. E a massa de... Eu anotei aqui, porque eu não lembrava, né? São muitas coisas para a gente lembrar de cabeça. Dessas 3 luas, a que tem a massa mais, digamos assim, diferente, né, do que a gente já conhecia, Crescida, né? Ela tinha uma massa anteriormente de 23,74 vezes 10 a 16 quilogramas, mas uma margem de erro muito grande, né? Mais ou menos aí 9,02. E aí ela passa a ter uma massa de 18,4 vezes 10 a 16, e essa margem de erro aí para esse valor de massa diminui aí, fica entre mais ou menos 2,12. E Cordélia também, né, tem uma mudança significativa, né, passa de 3,05 vezes 10 a 16 para 6,08. E Ofélia não, Ofélia, esse valor é ajustado bem pouco, então não tem uma mudança muito grande assim na sua massa. Mas o fato é que esses três satélites, né, passam aí por uma atualização nos seus valores de massa. Nesse artigo do Frente também de 2024, ele atualiza os valores dos coeficientes gravitacionais de Urano, né, J2, J4 e J6, e a direção do polo. E aí, a gente já estava com o trabalho em andamento, e em janeiro, mais ou menos janeiro, fevereiro desse ano, sai um outro artigo também do Jacobson, atualizando os valores dos coeficientes gravitacionais de Urano, também J2, J4 e J6, mas os valores são muito próximos dos valores encontrados no artigo do Frente, tá? E essas são as atualizações desses últimos trabalhos. E em agosto de 2025 é descoberta uma nova lua nesse conjunto aí desses 13 satélites internos de Urano, que é a lua, né, preliminarmente denominada como S2025-U1, né? Essa lua ela está entre a órbita de Ofélia e Bianca, aproximadamente ali 56 mil quilômetros, né, o semi-eixo dela, entre Ofélia e Bianca, e aproximadamente 56 mil quilômetros de o semi-eixo. E no GPS, em setembro, a equipe, né, a Mariam, ela apresentou, né, um trabalho falando sobre a descoberta nessa nova lua e forneceu alguns dados assim bem superficiais, né? Falou que essa lua ela é praticamente circular, o que indica que ela está onde ela se formou originalmente. Tem um raio de aproximadamente 5 quilômetros, é bem pequena essa lua. E eu tirei algumas fotos dos slides que ela apresentou, mas a gente não tem muito mais informação sobre isso, né? De inclinação, né? Essa excentricidade de eu coloquei aqui aproximadamente 0, porque ela falou que ela é aproximadamente circular, mas lá a gente não teve mais informações, até porque eu acho que eles estão fazendo o trabalho para, né, mostrar os dados dessa nova lua. Então, só para vocês entenderem, né, de 2024 para cá, a gente teve atualização de massa de 3 satélites, tivemos a descoberta de uma nova lua e os parâmetros os coeficientes gravitacionais de Urano também foram atualizados, né? Então, a gente tem essas 3 atualizações aí, recentes. Bom, e aí, os objetivos do nosso trabalho é analisar a dinâmica das partículas ao redor dessa nova lua que foi descoberta, analisar também a estabilidade de todo o sistema após essas atualizações de massa desses 3 satélites que eu falei para vocês, e também com a inserção da nova lua. Estou vendo aqui agora que eu escrevi Ofélia com PH, mas é por causa do trabalho já, tá? Com a inserção da nova lua.
o nosso trabalho ele mudou um pouco de objetivo depois que a gente ficou sabendo da descoberta dessa nova Lua, né? Porque não fazia mais sentido a gente trabalhar só com as outras atualizações se a gente já sabia que um novo satélite foi descoberto aí nesse conjunto, tá? Porque anteriormente o objetivo era analisar a dinâmica desses satélites apenas com a descoberta, ou apenas com as atualizações das massas desses satélites e com a atualização dos coeficientes gravitacionais. Mas aí a gente incluiu a nova Lua também. E como que a gente, antes eu não coloquei aqui a metodologia que a gente usou, a parte matemática, porque senão o seminário vai ficar muito extenso, mas a gente analisou essa estabilidade usando o mapa de frequências, né? A gente calculou a difusão através do mapa de frequências, e aí a gente usou essa técnica para estudar a estabilidade desses satélites aí, da nova Lua. O mapa de frequência já é usado bastante, né, aqui no grupo. A Silvia tem alguns artigos com o Marco, com o Daniel. Eu também já usei na época do doutorado e voltei a trabalhar com essa técnica agora nesse trabalho, tá? E aí a gente vai analisar alguns cenários aqui. A gente vai analisar a evolução da difusão para 3 cenários distintos, que é a massa padrão. Aqui, quando eu falar sobre massa padrão, era a massa que os satélites tinham antes dessas atualizações, né? Todos eles. Depois, valores de massa atualizado, mas só para esses 3 satélites que eu comentei, as massas deles foram atualizadas, então a gente denomina nova massa, né? Mas eu especifico também no trabalho que é só para esses 3 satélites aí. E a gente considera também o sistema completo, né? A atualização das novas massas junto com a inserção da nova Lua. Então, a gente tem 3 cenários: massa padrão sem a nova Lua, nova massa e sem a nova Lua, e a nova massa com a nova Lua, tá? Aí a gente analisa também a dinâmica ao redor dessa nova Lua para vários valores de raio. A gente pegou o raio que a nova Lua, a Mariam, ela apresenta no GPS, mas a gente fez um range aumentando o valor do raio para ver como que a região ao redor dessa Lua se comporta para esses vários valores de raio que a gente analisou. A gente analisa também a estabilidade de todos os satélites com as atualizações, né? A massa desses 3 satélites, a inserção da nova Lua, os coeficientes gravitacionais de Urano e todos os satélites juntos ali. A gente faz também uma análise de algumas ressonâncias de movimento médio. Não dá para analisar todas, porque, como eu falei, são muitas ressonâncias nesse sistema, então a gente analisou as principais. E é isso. Travou aqui. Então, falando um pouquinho sobre os nossos primeiros resultados, a gente analisou a evolução do log de D para esses 3 cenários que eu falei para vocês anteriormente. Tudo isso em função do período orbital de MAB, em dias, né? Como o MAB é o corpo mais externo, então nós decidimos analisar essa evolução ao longo do período orbital da Lua mais externa, MAB nesse caso, tá? Então aqui a linha rosa contínua é a massa padrão. Ficou pequenininha aqui a figura, mas a linha rosa é a massa padrão, né? Só a massa que eles tinham antes das atualizações do artigo do French, do ano passado. A linha verde pontilhada agora, os outros satélites a gente manteve a massa, mas atualizamos as massas desses 3 satélites que teve atualização, né? E a linha pontilhada é o sistema com a nova massa e com a inserção da nova Lua. Os coeficientes gravitacionais a gente usa a partir de então, né, já para toda a integração, para toda a simulação. Como eu falei para vocês anteriormente, a Lua que teve a massa mais modificada, assim, foi crescida, né? Então, a gente esperava que Crescida e o grupo dela ali, que é Portia, Crescida, Bianca, Desdemona e Juliette, tivesse a órbita mais afetada com essas atualizações. E como vocês podem ver, realmente é o que acontece, né? Essa região azul, ela sugere essa variação entre os 3 cenários analisados, né? Então, se você
olha a linha rosa, que é a massa padrão, que é essa linha contínua, você vai ver que ela diverge das outras linhas, mas as linhas pontilhadas verde e roxa, elas seguem um padrão. Em algum intervalo de tempo isso muda, mas elas seguem um padrão, né? Sugerindo que as atualizações das massas causou uma maior perturbação na difusão dessas órbitas do que a inserção da nova Lua, né? Com a inserção da nova Lua, diferente da outra massa padrão, essa diferença é bem pequena. Cordélia e Ofélia, praticamente nenhuma mudança, não sofrem nenhuma alteração em sua difusão com essas novas atualizações, até porque está um pouco mais afastada, né, desse conjunto, desse grupo, né, de satélites aqui, que é o grupo de Portia. E no grupo de Rosalinda, Cupide, Belinda e Perdita, essa diferença ela é um pouco menor. Também porque esses satélites são mais afastados desse grupo que teve a massa mais modificada, né, mais especificamente falando com relação à crescida. E o grupo de Belinda, se vocês olharem bem, Belinda e Perdita, eu esqueci de mencionar uma outra coisa, né? Se a gente volta aqui nessa imagem, vocês percebam o seguinte: esse grupo, a difusão, em alguns casos, chega até -6, né? Quando a gente analisa o grupo de Cupide, Belinda e Perdita, esse valor ele fica ali próximo entre -12 e -8, né? É um grupo que não tem muitas variações na difusão com relação a essas atualizações. Porém, Belinda e Perdita, de 10/6 até 10/8, a gente consegue observar um salto aqui nessa difusão, um salto assim, né? Um aumento nessa difusão. E aí, se vocês lembrarem bem, lá no início da apresentação, eu falei que no artigo do TUC de 2022, ele fala que esse grupo, né, Cupide, Belinda e Perdita, tem uma órbita estável por muitos anos por causa da ressonância 44-43 entre Belinda e Perdita. Então, nós acreditamos que esse aumento aqui dessa difusão, mas percebam que logo depois a difusão abaixa novamente, né? Diminui novamente, numa possível transição ali entre entrar e sair dessa ressonância. Mas percebam que a maior parte da integração, essa difusão, ela permanece baixa, né? O que é possível verificar para os outros satélites também, Cupide e Rosalinde. PUC e MAB não sofrem praticamente nenhuma interferência dessas atualizações feitas no sistema, até porque eles estão bem distantes desse grupo, né, onde as massas foram atualizadas. E aí vocês podem perceber, né, que para os 3 cenários analisados, a difusão das órbitas é muito baixa, né, fica ali em torno de -12. Bom, a gente analisou também as principais ressonâncias de movimento médio, principais, assim, né, principais que a gente fala, baseado em alguns trabalhos anteriores. Então, a gente analisou essas ressonâncias baseada no trabalho da Carolina Charalambous, eu não sei se é assim que pronuncia, mas acredito que sim, e do Frente de 2015, como eu tinha mencionado para vocês lá, que eles analisam também algumas ressonâncias. Então, essa figura, eu fiz um esqueminha dessas figuras aqui para vocês entenderem onde essas ressonâncias elas estão, tá? A linha pontilhada aqui, se essa linha pontilhada está entre 2 satélites, significa que a ressonância é entre 2 satélites. E essa linha pontilhada indica uma aproximação da ressonância, eles não estão nessa ressonância exata, tá? Uma linha contínua entre esses 2 satélites circulada aqui, destacada com um círculo, quer dizer que eles estão numa ressonância exata, nós conseguimos encontrar um ângulo de libração e tudo mais. Então, entre Belinda e Perdita, por exemplo, eles estão numa ressonância exata, ressonância 44-43, e os outros só estão nas proximidades ali da ressonância, como vocês podem observar, tá? Uma outra coisa. Eu inseri aqui nessa figura também a nova Lua, que está aqui em roxo, né, que é a nova Lua que foi descoberta agora em agosto de 2025.
Essa imagem também ela é boa para que a gente entenda o quão compacto é o grupo aqui de Portia, o quão perto um do outro esses satélites eles estão, né? É muito próximo, então isso, dinamicamente falando, é bem interessante. Bom, como vocês podem perceber, todas aquelas ressonâncias que estavam com a linha pontilhada, elas estão nas proximidades da ressonância. Então, a gente não encontrou um ângulo de libração para elas, né? Então, percebam que todos os argumentos ressonantes, né, entre Cordélia e Ofélia, Ofélia e Bianca, Cressida e Bianca, Desdémona e Cressida, Desdémona e Portia, Juliette e Portia, todos circulam. A gente não tem nenhum caso de libração. Ou seja, estão próximos, mas não estão nessas ressonâncias exatas. Belinda e Cupid também, mas quando a gente vai chegando aqui no ângulo de libração, né, Belinda e Puck, a gente consegue perceber uma tendência a entrar em libração, mas depois o ângulo volta a circular, surgindo, né, muito próximo ali da ressonância, mas nesse caso a gente também não pode falar que teve uma libração, né, só circulação. No entanto, a ressonância entre Perdita e Puck, a gente tem para vários intervalos de tempo, a gente tem caso de libração seguido de circulação. No início, quando a gente foi discutir, né, alguns resultados, a gente ficou, né, falou, nossa, mas Libra circula, e nesse artigo de 2015 do French, eles encontram um comportamento parecido, né, e aí eles falam que ele Libra e circula, né, e aí é aquilo, eu não estou dizendo, mas se o French disse, eu posso dizer também. Então, é um caso aí onde em algum tempo o ângulo libra e depois ele circula. E aí a gente encontra, né, um ângulo de libração para ressonância entre Belinda e Perdita, o ângulo ressonante 44-43, né? E esse resultado, essa ressonância, traz um resultado muito legal para o nosso trabalho. Durante a escrita, né, do trabalho, o desenvolvimento do trabalho, eu achei uma apresentação do grupo do French, né, de todos eles, no GPS de 2017, onde eles também encontram esse ângulo ressonante, e eles falam que eles encontraram com uma libração de mais de 180 graus, que isso é impossível, que eles estavam trabalhando para a diminuição da amplitude de libração desse ângulo. E aí, em 2022, é aquele artigo que ele publicou falando sobre essa ressonância, e eles encontram essa ressonância, mas com uma amplitude de libração, esse ângulo ressonante, mas com uma amplitude de libração ali por volta de 150 graus. E aí, com as atualizações que eu mencionei aqui para vocês, a gente consegue ver, né, que esse ângulo de libração, ele tem uma amplitude em torno de 120 graus, e isso por 250 mil anos, né? Foi o período máximo que a gente analisou. Então, a gente conseguiu diminuir essa amplitude de libração com essas atualizações aí no sistema. Eu fiz um diagrama de fase aqui, porque... Vou voltar aqui rapidinho. Se vocês analisarem bem esse gráfico, eu devia ter colocado um zoom dele aqui, mas aí ia ficar muita coisa. Mas se vocês analisarem aqui essa região, ela dá uma estranguladinha assim na amplitude de libração, uma diminuição, e depois aumenta. E aí eu queria dar um zoom para analisar se esse aumento passaria aí de 120 graus na amplitude de libração. E aí eu fiz um diagrama de fase para essa ressonância para analisar como essa amplitude de libração ela se comportava aí ao longo do tempo, né? Então, aqui você tem um gráfico, né, da evolução do ângulo ressonante em função da sua derivada, né? E no plot A, isso é para 25 mil anos, e no plot B para 250 mil anos. Então, a gente percebe que a velocidade, né, de libração desse ângulo, ela dá uma diminuída né, nesse passar do tempo, né, de 25 mil anos para 250 mil anos. Tem um leve aumento da amplitude, mas nada muito superior a 120 graus. A gente consegue ficar dentro dessa amplitude de libração
de 120 graus, né? Enquanto aqui no plot A a gente tinha uma região, uma amplitude maior para uma velocidade menor, isso fica mais equilibrado no segundo plot, né, com 250 mil anos. A gente tem uma diminuição da velocidade no geral, mas a gente continua com essa amplitude aí de 120 graus. Eu tinha alguma coisa para... Se eu lembrar, eu volto. Bom, então agora a gente parte, então, para analisar a dinâmica ao redor dessa nova lua, né, da lua descoberta agora em agosto. E aí, o que a gente fez, né? Eu distribuí 1.000 partículas, eu distribuí partículas ao redor dessa lua, 1.000 quilômetros abaixo do semi-eixo aproximado, né, que a equipe que descobriu forneceu, e 1.000 quilômetros acima. Então, ela está aproximadamente em 56 mil quilômetros, né, o semi-eixo maior. Então, a gente analisou 1.000 quilômetros abaixo, 1.000 quilômetros acima, as excentricidades das partículas indo de 10 a menos 4 até 10 a menos 2, né? E aqui, as condições iniciais da Lua, né, que a gente adotei 56 mil quilômetros para o semi-eixo maior e uma excentricidade de 10 a menos 4. Porque como a equipe fala, né, que a órbita dela é praticamente circular, mas a gente não sabe qual é esse valor dessa excentricidade, a gente usou uma excentricidade baixa, que é 10 a menos 4. A gente fez uma média também entre as inclinações de Ofélia e Bianca, e usamos essa média como sendo a inclinação dessa nova Lua, e os outros ângulos a gente tomou igual a zero, né, 0 graus. O passo de integração em quilômetros, né, para o semi-eixo maior das partículas, 20 quilômetros, e para a excentricidade 10 a menos 3. 10 a menos 4. E aí, o que a gente fez? A gente foi variando o raio dessa lua, né? Eu analisei primeiro dois raios abaixo, né? E 2 quilômetros abaixo do raio, 2 quilômetros acima de raio. E depois eu dei uma extrapolada e analisei um valor maior, que foi 10 quilômetros de raio, para analisar como que seria o ambiente em volta dessa lua para um raio extrapolado, assim, no caso de 10 quilômetros, tá? Então, o primeiro plot aqui, que é o gráfico para R igual a 3 quilômetros, a lua está aqui. Você vê uma grande região, né, de estabilidade, representada aqui pelos pontos em verde. E só um adendo, né? Os pontos em verde é uma região grande é uma região de estabilidade, laranja, instabilidade, e a cor azul, uma intermediário, né? Não é tão estável nem tão instável. Ok? Então, e o plot do lado, o plot B aqui é para um raio igual a 4 quilômetros. E aí vocês percebem que o cenário é bem parecido, mas à medida que você vai aumentando o seu raio, o que é esperado também, né, que essa região de estabilidade verde aqui, ela diminua, né, e aumente a região de instabilidade. Essa linha em branco aqui, que é a linha de colisão que a gente fala, é que nesse caso aqui as partículas cruzam o pericentro da órbita da Lua e aí elas saem da integração, tá? Então percebam que esse padrão permanece, né, e é um comportamento esperado de um gráfico para o outro. Mas alguns comportamentos também são mantidos, né, assim, com relação à estabilidade. Percebam que a gente tem uma linha aqui de estabilidade, né, com o mesmo semi-eixo da Lua, que se mantém, né? Para os dois casos analisados, também essas regiões de estabilidade bem simétricas aqui em 55.500, 56.500, elas se mantêm aqui. Então, nós acreditamos, né, que essas linhas, né, de estabilidade para esses valores, para o mesmo valor de semi-eixo da Lua aqui, são possíveis co-orbitais, né? E é isso. À medida que a gente vai aumentando esse raio, e como eu falei anteriormente, é esperado, né, que essa região de estabilidade diminua e instabilidade aumente. Nesse caso aqui seria o cenário, digamos que real, né, porque a Lua, a gente sabe que tem aproximadamente
esse valor aqui de raio de 5 quilômetros. É uma lua bem pequenininha. Então, percebam que a região de estabilidade, ela diminui, mas ainda é bem considerável, né? Então, os padrões também são repetidos de um gráfico para o outro, mas aqui também a gente tem algumas informações que são interessantes, né? Seria factível encontrar novos objetos aqui nessas regiões de estabilidade, porque são regiões onde é sugerido que você tem pouca interação ali, né, com os outros satélites. Então, com uma lua desse tamanho aqui, com esse valor de raio nessa região, seria factível encontrar outros objetos aqui nessas regiões de estabilidade. E aí, à medida que a gente aumenta o raio, como eu falei para vocês, esse cenário ele muda. E quando a gente extrapola, né, coloca raios muito grandes, né, 7, 10 quilômetros, aí a gente tem uma região grande de instabilidade, né? Pode ser que a gente encontrasse ainda alguns objetos aqui nessa região, mas percebam que ao redor da Lua a gente já tem uma região de instabilidade um pouco maior. Então, dificilmente assim, né? Pode ser que seria mais difícil encontrar algum outro satélite nessas regiões aqui, por causa da influência de uma Lua, caso tivesse um raio desse tamanho. Até 10 quilômetros, a gente analisou se caso se fosse encontrado aqui uma outra Lua com um valor de raio desse tamanho, se essa Lua ia interferir gravitacionalmente, ia interferir nos elementos orbitais de Bianca e Ofélia, né? De Ofélia e Bianca, que são os dois satélites próximos aí a essa nova Lua. Até 20 quilômetros, esses objetos não iriam interferir nas órbitas de Ofélia e Bianca. Eu não distribuí partículas para mais de 10 quilômetros, mas eu analisei os elementos orbitais, fiz uma integração, e isso não acontece. Acima de 20 quilômetros, aí sim ela já interfere nas órbitas de Ofélia e Bianca. Então, dificilmente nessa região vai ser encontrado um objeto com um raio maior que 20 quilômetros, porque já começaria a interferir nas órbitas desses outros satélites próximos, e aí o sistema ficaria um pouco complexo, né? Mais do que ele já é. Percebam que mesmo aumentando o raio dessa Lua para 10 quilômetros, né, a gente extrapolando, essas regiões que a gente acredita ser regiões orbitais, elas permanecem, né? Elas se mantêm ali como regiões de estabilidade. Nós integramos os elementos orbitais dessa Lua com essas condições iniciais que eu falei para vocês, né, para um raio de 5 quilômetros, que é a melhor configuração que a gente tem, para um semi-eixo maior de 56 mil quilômetros, esse mesmo valor de excentricidade e inclinação, e mantendo os ângulos aqui igual a zero. A gente fez uma integração, e aí, como vocês podem perceber, ela tem uma órbita estável, né? O semi-eixo maior varia muito pouco, não varia nem 2 quilômetros. A excentricidade também tem uma variação baixíssima, inclinação também. Então, até 250 mil anos, a gente pode afirmar, com essas condições iniciais, que ela tem uma órbita estável. E aí, por fim, a gente analisa o sistema completo. Todas essas integrações, pessoal, que eu estou falando, que são esses mapas com essas partículas, a gente fez só por 10 a 4 períodos orbitais de MAB, tá? Porque é impossível você simular mais que isso com esses 14 satélites e essas partículas, né? Eu integrei mais de 30 mil partículas, então seria impossível, né? Porque você tem que ficar quebrando as simulações. Então, agora, a gente construiu um mapa de estabilidade para o sistema completo, tá? E aí eu vou explicar cada coisinha aqui para vocês e depois a gente conversa um pouco sobre. Essas bolinhas pretas aqui são imagens ilustrativas das posições dos satélites. Eu quis colocar essas indicações aqui, desses círculos,
para que vocês entendam de novo o quão compacto esse sistema é e o quanto esse grupo aqui de Bianca, né, Portia, Juliette, eles são próximos um do outro e o quanto eles são complexos. E aí eu indico também o nome de cada um dos satélites aqui para ficar mais fácil da gente entender. Aqui eu coloco uma indicação da região onde está o anel Epsilon, o anel e o anel Ni, né? Mas isso aqui não condiz com a largura completa desse anel, porque o gráfico ele está bem comprimido, né? Então é só uma ilustração ali da posição desses anéis, tá? E o anel Mi, que é o anel onde MAB está inserido, eu também não coloco a indicação dele aqui, porque ele é um anel muito extenso e a gente não analisou toda a extensão dele, então ficaria meio complicado, né, eu colocar que esse aqui, o anel está aproximadamente aqui, sendo que tem uma região dele que a gente não analisou, tá? Então percebam, né, aqui tem a excentricidade maior é a Ofélia, por isso que ela está aqui acima, né? E aí percebam que nesse mapa de estabilidade a gente consegue perceber aquilo que todos os artigos falam, né? O quão o grupo de Bianca, Crescida, Desdemona, Juliette, Portia, ele é complexo, né? Nesse caso aqui, todas as partículas têm uma inclinação igual a 0 graus, tá? Então percebam que aqui a gente tem uma grande região de instabilidade seguida de uma região de colisão, né? Um alto número de colisão. E era esperado isso porque esses satélites eles estão muito próximos uns dos outros, né? Então a interação gravitacional entre eles é fortíssima. No grupo de Cupid, Belinda e Perdita, que eu traço aqui também, onde a gente tem a única... Eu traço essa única ressonância porque foi a única ressonância que a gente encontrou com o ângulo librando, né? A gente também tem... É um grupo que a gente já viu que é problemático, a gente tem um número grande de colisão aqui, e aí... Né? Mas a ressonância não promove uma instabilidade no sistema, né? De acordo com o artigo do TUC de 2022, a largura dessa ressonância, ela também é muito pequena. Então, assim, se vocês analisarem as regiões externa e externa, são regiões de instabilidade, mas exatamente na ressonância, ela causa ali, ela e a própria interação gravitacional entre Cupida, Belinda e Perdita, uma instabilidade no sistema. E a gente pode ver também com o MAB, que é um corpo totalmente... com MAB não, com PUC, perdão, que é um corpo muito massivo e também promove aí uma certa instabilidade das partículas ao redor, né? Esse segundo plot aqui que a gente faz é a mesma coisa, só que aqui a gente distribuiu as partículas com uma inclinação entre 1 e 5 graus. A gente queria analisar como que o cenário mudava aí, à medida que a gente atribui inclinações para as partículas, né? E aí vocês percebem que o comportamento é muito parecido, né? O grupo de Portia causando, como sempre, né? E Cupid, Belinda e Perdita também. E uma outra informação, né, que é importante... Percebam que nas regiões aqui próximas dos anéis, tanto no primeiro caso quanto aqui, tem uma certa estabilidade, né? Ali próximo desses anéis. Não é completamente estável, né? Que seriam só partículas verdes, né? Seriam só uma região verde, mas também não são tão instáveis, tendo aí só partículas laranja. É uma instabilidade intermediária. E aqui vale a pena um adendo, né? Nós não usamos pressão de radiação solar e a gente sabe que dependendo do tamanho dessas partículas, a pressão de radiação muda a estabilidade das partículas desses anéis. No artigo do Rafael e da Silvia, eles mostram isso. Então, a gente está considerando que essas partículas, elas têm essa estabilidade intermediária aí, moderada, mas desconsiderando a pressão de radiação, tá? Outra coisa, né? Eu tô esquecendo um monte de coisa, gente. Mas uma outra questão, né? Percebam que aqui as regiões entre PUC e MAB, nos dois casos analisados, elas têm uma região forte de instabilidade. E isso vai de acordo com aquele primeiro resultado que eu mostrei para vocês, que era a evolução da difusão de PUC e de MAB, né?
E aí dá para perceber isso aqui também, tá? Bom, acho que eu passei um pouco do tempo. Esse trabalho ele já foi submetido, né, para publicação. A gente está esperando aí a bondade dos referis, que eles não sejam tão cruéis, e estamos aguardando aí as avaliações, tá? E é isso, obrigada. Jade, muito obrigada. De nada, eu passei do tempo, né? Eu olhei aqui. Quanto tempo. Obrigada pela sua apresentação, muito interessante o trabalho, parabéns. Obrigada. Bom, agora a gente está aberto a perguntas. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a Jade? Por favor. Jade, muito interessante o trabalho, a apresentação muito boa. Tem umas dúvidas, eu ainda com esse método, eu ainda tenho questionamentos que não entendi. Ele tem uma figura, acho que, página 9, slide 9 seu. Deixa eu voltar. Tá. Tá um pouco difícil, pelo menos para mim, escutar você, ó, não tá cortando. É só para mim? Para mim também está cortando um pouco. Tá mesmo. Tá ok, eu tento repetir. Aqui, não, agora tá dando. Agora melhorou. Tá okay. Então, nessas figuras, a minha pergunta é um pouco com relação ao método. Esse log de D, porque eu penso em expandir ele para o 9, em alguns outros métodos de difusão, e aí você, quanto mais tempo você integra, a princípio, você vai obtendo um resultado mais preciso, mais próximo do real. Teoricamente, você teria que integrar por um tempo infinito. Agora você tem, por exemplo, nessa última figura aí de Perdita, né? A moção no tempo, ela sobe e depois desce. Eu pergunto assim, quer dizer, então se você pegasse o tempo 10 à sétima, ele teria um valor 10 menos 8, e aí quando você pega depois 10 à oitava, ele desceu 4 ordens de grandeza. Então, o que você conclui? Se você pegasse só o valor final, você não saberia desse passado, e um passado que foi altamente difuso. Entendeu? A minha questão é com relação ao método. O que a gente pode concluir dessa figura, desse gráfico? Aí eu fico em dúvida. Tudo bem quando você tem um problema, você começa a estudar, então tem uns transientes no início, então ele fica oscilando e tal. Mas depois que ele vai indo para um valor, eu esperaria que aquele valor, o mais longe, mais próximo do final, mais longa integração, te desse um resultado melhor. Mas é que você pega um pouco antes, ele tem um valor altíssimo, né? 4 ordens de grandeza praticamente aí, né? Um é 10 menos 8 ou 10 menos 12. É uma diferença brutal. E aí, no final, você conclui, não, é 10 menos 12, então ele é bem estável. Mas tempo antes ele passou por uma difusão violentíssima. Entendeu a minha questão? Eu não acho, Tom, que é uma difusão violentíssima, assim, eu não acho que é um valor muito alto. Se você comparar, né, com relação ao início, talvez tenha essa impressão, mas você percebe que ele fica ali entre menos 12 e menos 8, né? Acho que se tivesse um valor, né, menos 4, que está chegando próximo do zero, então talvez fosse um valor alto, né? Mas ele fica ali entre menos 12 e menos 8. Então essa variação é considerada muito grande, então. Isso, não é uma variação. Assim, para todos os outros artigos que a gente já viu que calcula a difusão, esse valor ali entre menos 12 e menos 8 não é um valor alto de difusão, é um valor baixo. E assim, também, né, o que... esqueci o que eu ia falar. Mas é isso, não é um valor muito alto, considerando os trabalhos anteriores, que usam esse índice também, né? Ok. Obrigado. Nada. Obrigada, Otto. A Silvia levantou a mão também? Silvia?
Só complementar um pouquinho o que a Jade falou, que é isso mesmo. Você coloca como estável, ou pode assumir como sendo estável, a partir de 10 a menos 8, 10 a menos 7. Então, é o que a Jade falou, esse 10 a menos 8, 10 a menos 12, continua sendo, se você pensar no mapa, como sendo estável. Nas simulações que o Daniel fez com o Kepler 90, ele também analisa o valor máximo e mínimo que tem e a média desse log de D. E aí ele encontra uma variação, mas aí no caso maior que essa, não chega a ser 10 a menos 8, ele vai um pouquinho mais para cima, 10 a menos 7, 10 a menos 6. E aí ele continua, que é aquele, como se fosse o limbo, né? Você não tem muito definido. E aí ele verifica que o sistema é instável. Então, se houvesse isso, seria interessante fazer por um tempo maior. Mas, no caso, está dentro todo do estável, a partir de 10 a menos 8 para baixo. Né? Só completando. Obrigado. Obrigada, Silvia. O André levantou a mão? André? Não, eu ia só complementar essa. Desculpa, pessoal, estou meio rouco por causa de uma gripe, mas era basicamente o que a Silvia falou, a questão da gente integrar por um tempo e ver como que o sistema se. Porque nesse sistema aí, se você for integrar, a gente usa também o Bullet Store, né? Então quase impossível você integrar por muito tempo. Então a ideia do mapa, né, foi pensada você ter um tempo, né, que é feito nos artigos aí que a gente tem, né, do Rubutel, Lascar, né, a Silvia com o Marco, com o Daniel, que também fez bastante, e inferir essa questão da estabilidade nesse tempo. Né? Então, essa questão do tempo infinito, a gente realmente não consegue, né, se você for pensar. Então, a gente foca nesse tempo e tenta ver essa questão da estabilidade nesse tempo. Porque é claro que se a gente pegar mais, aí talvez aí tenha essa variação. Mas essa variação, como a Silvia falou, né, nesse intervalo estaria dentro aí do estado, né, como que ela comentou. Tá bom? Só para complementar também. Obrigado. Ok, André, obrigado. Mais alguém gostaria de fazer a pergunta? Adrian, por favor. Eu não ouvi, ele perguntou? Não. Acho que ele caiu. Acho que ele voltou. Adrian, você ouve a gente? Boa tarde. Boa tarde, agora a gente te ouve. Tá me ouvindo agora? Sim, agora Olha sim. sim. Obrigado pela apresentação. Eu fiquei um pouco na dúvida sobre o modelo que você usou, até na parte da metodologia, não sei se você fez isso com Mercury, com Rebound. Eu fiz com o Mercury, eu usei o Mercury. Tá, e aí você incluiu J2, J4 de Urano. Isso. Tá. Tem alguma perturbação externa, tanto conservativa quanto dissipativa? Não sei se você incluiu a perturbação do Sol, efeitos de maré. Não incluí. As Tá. perturbações externas, não. Tá. E você tem ideia sobre o período de libração do ângulo crítico da ressonância que você mostrou? Não, a gente não chegou a verificar. É que também, na verdade, essa questão das ressonâncias, elas são muito, como que eu te digo, né? Tem muita coisa para estudar ainda, sabe? Sim. Então, é muito se você adiciona massa, se você diminui, aumenta. O sistema, essa cadeia de ressonâncias, elas mudam completamente e aí tem muita coisa para estudar. Tem um artigo que eu não coloquei, quando eu faço aquela introdução assim dos últimos artigos, que é um artigo também do French, mas com uma outra pessoa, de 2014. O sobrenome, eu também não, eu acho que pronuncia Killen, né? Que eles analisam assim muitas ressonâncias desse grupo de satélites, assim, muitas. Ressonância de movimento médio, 2 corpos, 3 corpos, uma grande quantidade. Então, essa parte a gente não chegou a analisar, não. Mas Tá. Mas a dúvida é,
a modificação que houve, as correções, né, que houve nas massas e a inclusão desse novo satélite não removeu a condição de ressonância da 44 ou 43, né? Ainda se mantém essa ressonância? Se mantém. Como eu falei, além de manter essa ressonância, diminuiu a amplitude de libração do ângulo, mas se mantém. Ou seja, que ele parece estar mais capturado ainda, né? Isso. Eu ia usar um termo aqui, mas não é. Parece que ela está até mais, como se diz, forte, né? Assim, mais bem definida, mais organizada. Eu não comentei, né? Mas no artigo, o artigo do Tchuk sai em 2022, falando dessa ressonância, que ela existe, com uma amplitude de até 150 graus. Mas no mesmo ano também, a Carolina Charalambous publica um artigo falando que essa ressonância, eles não estavam em ressonância, né, Perdita e Belinda, mas o artigo do Tchuk mostra que está, e a gente também encontra o ângulo ressonante e mostra que eles estão sim em ressonância. Ok, muito obrigado. De nada. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para a Jade? Eu tenho uma pergunta que é mais uma curiosidade, Jade, né, dentro da parte dinâmica. Esses novos dados que aparecem, né, de novo satélite, ou então atualizações de dados, né, de massa orbitais, são observações do que? De web? Essa dessa nova lua é do James Webb, uma equipe que estava analisando as imagens do James Webb. Eles inclusive, há um mês atrás, mais ou menos, uma repórter entrou em contato comigo para eu dar uma entrevista sobre esse novo sistema de Urano, e aí eu cliquei lá, eu vi que eles a equipe, né, que descobriu essa nova lua, ia dar um seminário, e aí tinha o resumo do seminário, e eu dei uma lida, né, e aí eu acho que eles vão publicar em breve, eles falam que alguns satélites estão com as posições diferentes do que a gente conhece, né, principalmente, no resumo fala, né, principalmente Cupid, que Cupid é que está com a posição mais deslocada do que a gente conhece até então. Mas imagens do James Webb. Ok. Legal, obrigada, Jade. De nada. Bom, não temos perguntas, então vamos agradecer novamente a Jade. Muito obrigada, Jade, por aceitar apresentar o seu trabalho para a gente, foi muito interessante. Obrigada, Rosana.